Parabéns aí para as meninas. Nossa, meninas, coisa linda. Amém. Obrigada. Primeiro queria dizer que todos os nossos eventos. Aí, fala para mim qual o nome do grupo aí de vocês. Betânia Dança. Betânia Dança. Vamos do Betânia Dança. Parabéns aí pela apresentação. Pode passar. Parece que está te quebrando, está te moendo. Então, eu vou te falar uma coisa. Você pode até perder o cabelo, perder a autoestima. Tem alguém do seu lado para te ajudar a passar isso? Meu Deus, é só motivo de agradecer. É só motivo de agradecer. Porque, olha, o tempo que ele ficou internado no CTI, eu vinha dentro de casa. E aí, meus amigos do motoclube, meu irmão, minha irmã, iam só no portão, levavam as coisas, iam embora, me pegavam de máscara, eles botavam 2, 3 blusas para eu poder entrar no carro para ir fazer a químio e me levavam de volta. E eu sozinha. Imagina você, sozinha dentro de casa, tentando se arrastar para ir no banheiro ou comer alguma coisa. Eu não desejo isso para ninguém. Então eu falo assim para você, ó. Nós temos essa coisa, mulheres, principalmente as mulheres, nós temos essa coisa de cuidar do marido, cuidar do filho, seu trabalho, as suas reuniões. Aquela que fala assim, no meu setor só tem eu que faz isso. Mas eu vou tirar um tempinho para ir no médico. Sim, eu não posso me atrasar, eu tenho que estar no meu trabalho, senão já viu, né? Tá chegando o dia, tá passando lá o barco. Gente, o maior barco que nós temos é a nossa saúde, a nossa vida. Porque enquanto você está bem, o seu patrão, você está ótimo. Mas você ficou doente, ele não quer saber não. Você é insubstituível, você é substituível. Nós somos substituíveis no nosso trabalho. Nós somos substituíveis para a nossa família, para as pessoas que te amam. Aí sim, nós não somos substituíveis por isso. E eu tive 2 grandes amigas. 2 grandes amigas mesmo. Uma era a sogra da minha filha, eu conheci ela há 30 anos. A Heloíde. A Heloíde era assim. Ela só tinha 2 filhos. Tinha, não tem? É só que ela não se cuidou. Ela me mostrou os exames dela. Eu briguei com ela várias vezes, tá? Que meu esposo não deixa mentir. Eu, Heloíde, o que você está querendo para a sua vida? Você está vendo o que eu passei? Você está vendo o que o meu pai passou? Porque na minha família, às vezes a pessoa fala, o câncer não é hereditário. Mas se uma célula da sua família lá atrás de alguém que não funcionou, pode ter certeza que alguém da sua família vai ser propício a isso. Então, meu pai teve, Jesus levou ele, meu irmão teve no estômago, mas graças a Deus está vivo, já tem 20 anos dele, e depois fui eu. Só que a Heloíde falou assim para mim, olha, eu sei que você me trata com muito amor, mas qualquer dia desse eu vou tirar um tempinho para ir no médico mostrar esses exames. Só que a minha amizade com ela era muito longa. E eu liguei para ela 2 dias e ela não atendeu. Aí a minha filha me ligou e falou assim, mãe, a Heloíde está internada. Eu falei, o que foi? Aí ela, mãe, o médico falou que não tem mais jeito, porque ela não quis se cuidar, já tomou tudo. Ela não tomou um remédio. E a gente sabe que o nosso remédio é a quimioterapia. Eu falava para ela, para de tomar dipirona, porque a dipirona, quem tem câncer, não funciona. Não adianta que não vai funcionar. Você vai ter que passar pelo aquele processo ali, para você se curar, se for da vontade de Deus. E a outra amiga que eu tive, foi a Bia, aquela linda,
aquele sorrisão ali. Aquela dali, ela era uma das coordenadoras do Projeto Renascer. Depois vocês procurem saber lá, Projeto Renascer, né, que vocês vão ter mais informações a respeito. A Bia, ela lutou 8 anos. Ela tirou a mama, depois eles tentaram operar a costela dela, depois a perna, e deu metástase. Mas ela viveu com metástase durante 4 anos, mas sempre com esse sorriso, não era nada? Sempre com esse sorriso. E ela falava assim: olha só, vamos ser exemplo para essas mulheres, porque a gente tem a responsabilidade de botar elas para cima. A gente não pode dizer para elas que elas não vão vencer. A gente tem que dizer para elas que se eu venci, você é capaz de vencer. É só você se cuidar, fazer o que tem de melhor para a sua vida. Além de tratar as pessoas com amor, a gente aprende a dar valor a mínimas coisas. Mínimas coisas. Tudo para a gente é importante. Eu passei a semana num nervoso, porque eu não sabia realmente como que ia acontecer o dia de hoje. Mas uma irmã me mandou um áudio e falou assim: tudo que você faz por amor, para a casa do Senhor, Ele trabalha e tudo acontece da forma que Ele quer. Nunca acontece da forma que eu quero. Aí, ontem eu fui ao culto, que foi aniversário da minha irmã, né? E ela fez um culto de ação de graças. Então também é motivo de muita alegria, porque nunca que a minha irmã faria um culto de ação de graças na casa dela. E ela fez ontem, e meu cunhado também se converteu, e eu estive lá e tive a oportunidade de falar dessa responsabilidade que a gente tem de passar para as pessoas a respeito do Outubro Rosa. E nisso tinha uma irmã lá, que ela veio até a mim perguntar como é que era, porque ela estava passando por esse processo. Imagina se você não aproveita a oportunidade que você tem. Aproveita a oportunidade aonde você for, sabe? Não se liga nessa questão, em outubro eu falo. Em outubro pode ser muito tarde. Então aproveita, leva essa questão desse projeto de falar do Outubro Rosa para dentro do seu trabalho, porque lá pode ter alguma mulher que está passando por esse problema, mas ela não quer se abrir, ela não quer conversar a respeito. Então a pessoa, quando ela fica triste, né, a gente consegue ver que a pessoa mudou em alguma coisa. Então não precisa ser evasivo, né? Você chega com aquela calma, né, com aquela paciência, com todo amor. Minha irmã, está acontecendo alguma coisa? Eu posso orar por você? A melhor coisa que você tem é que você pode falar assim para a pessoa: olha, eu não preciso que você me conte o que você tem, a não ser que você queira, mas eu vou orar por você, eu posso? E dar um abraço, porque a maioria das vezes essas mulheres estão precisando de um abraço, mais nada para conseguir enfrentar aquele que é novo, que é desconhecido, que é um turbilhão que te dá uma volta de 360 graus, que tira o teu chão, porque muitas das vezes você está passeando, você está trabalhando, você está fazendo festa, você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, aí você vai no médico rapidinho, eu vou no médico que está marcado a consulta, chega lá, o médico fala que você está acometida de câncer, e aí? Você acha que o seu pensamento vai ser, isso é moleza? Não vai ser. E eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que todas as mulheres que estão aqui no dia de hoje, que elas possam entender que elas têm a responsabilidade debaixo da direção de Deus, porque nós estamos aqui hoje vivas porque Deus permitiu. Então você tem a responsabilidade de procurar se cuidar. Não espera ninguém cuidar de você, não. A responsabilidade é sua, o corpo é seu. Nós somos mulheres, temos essa mania de dizer assim: não, eu vou perguntar para fulana o que ela acha.
eu digo, viva Outubro Rosa o ano inteiro. Se você souber de alguém que está passando por isso, que invade a alma, seja bem solícito. Como eu já falei, chega devagar, porque eles se escondem com medo, com vergonha, ou por não querer que a pessoa saiba que está passando por isso. E a importância da gente estar divulgando. Gente, o câncer, principalmente de mama, ele mata, abaixo do câncer de pele é o que mais mata mulheres. Então, eu falo para vocês que essa responsabilidade eu tenho, de falar para minha família, para os meus amigos, leva para dentro da sua escola, fala para os seus amigos, fala da academia, chega lá e fala assim, vem cá, eu sei que a gente está no Outubro Rosa e que isso funciona o ano inteiro, mas você já pensou em... A Nádia teve câncer? Câncer de mama, junto com a Betânia. Nos conhecemos no Inter. Mas nós somos família, né? Teixeira. Não. Eu tive câncer de mama, porém, eu fui muito elogiada pelo médico, porque tudo que ela falou eu fiz, fazia constantemente, todo ano, eu fazia minha mamografia. E eu sou professora, já tinha uma matrícula, tinha acabado de passar em outro concurso, tinha acabado de assumir outra matrícula, uma prefeitura maravilhosa que reconhece o valor do professor financeiramente, etc. E com um mês assumindo a matrícula, eu vim descobrir. E aí eu falei para o médico, eu não vou fazer cirurgia nenhuma, porque o senhor está falando que é do tamanho de uma formiga. Aí o médico falou assim, estão comendo caixão. Aí aquilo bateu forte. Ele falou, não tem trabalho, não tem nada nessa vida. O que vale é a sua vida, Gretchen. Aí o que eu fiz? Aí fiquei com medo de perder meu emprego público. Nada. A gente tem todo o respaldo. Esqueci. Todo o amparo legal. Né? E aí, fiz a cirurgia, não precisei retirar a mama, sou elogiada até hoje pelos médicos que me acompanham, porque eu tive o quê? Cautela e prevenção. Mulheres, tenham cuidado, não é brincadeira, faça a mamografia, ela vai dizer se você vai ter ou se você tem, se você não tem. Como que pode? Pequenininho. E ele diagnosticou, mandou fazer a biópsia. Na biópsia, sugou. Mas eu tive que fazer a cirurgia e retirar toda a parte que estava em volta. Enfim, já vou fazer, tem 1 ano e meio que eu estou de licença médica das 2 prefeituras. Não estou preocupada, estou amparada judicialmente. E o médico vai resolver agora, dia 6 de outubro, eu vou na Sul, se eu volto ou não. Mas provavelmente eu volto, porque eu estou super bem. Estou tomando uma medicação oral também, vou tomar durante 5 anos. E é isso. Ouçam, espalhem o que vocês ouviram aqui. Por favor, façam isso. Em nome de Jesus. Eu não ia falar não, mas resolvi falar. Só que eu sou muito chorona.
descobri o câncer foi em 2019, eu tinha 42 anos. E o meu já veio de família. A minha avó faleceu, minha mãe faleceu. E eu descobri na mesma idade que a minha mãe. E praticamente no mesmo dia. A gente fez a biópsia, só que ela foi bem antes, né? No mesmo dia que ela descobriu a biópsia. Eu estava brincando com a minha filha. Ela passou a mãozinha. Desde quando ela faleceu, eu tinha 23 anos. Eu sempre fiz a mamografia, mas era luta, porque eu não tinha idade, mas tinha história familiar. Aí eu fui fazer enfermagem para cuidar da minha mãe e comecei a trabalhar com mastologista na época, lá em Brasília. Aí ele falou, não, você tem história, mas a gente vai lutar. E quanto tempo que eu fiquei em Brasília trabalhando com ele, eu consegui. Depois eu fui transferida aqui para o Rio, foi a luta, porque eu já tinha 26 anos e pelo SUS não conseguia nada, mas aí começou a militar também. Eu comecei a bater o pé e ir sempre procurar ajuda de gente que falou, não, vou contigo. Então sempre foi uma luta. E essa história de 40 anos, até hoje é uma luta, porque se bobear com 40 anos, a gente não consegue fazer a mamografia anualmente como a Organização Mundial da Saúde recomenda. Mas é um passinho de cada vez, é passinho de formiguinha, a gente tem que lutar. Enfim. Aí, brincando com a minha filha, eu senti um caroço, mas eu sempre fiz esse acompanhamento desse caroço, sempre era benigno. Eu só não fiz mamografia grávida dos meus filhos, que foi 2019 e 2015. Foram os 2 únicos anos que eu não fiz mamografia. O restante, todos, eu fazia anualmente. E um belo dia, né, Deus permitiu, até hoje, as minhas conversas com Deus, eu falo, Deus, por que eu? Porque a gente espera sempre, tanta gente ruim, tomara que tem uma coisa ruim, uma coisa ruim. E não, eu sempre ajudei, tá? Minha comadre ali que tá comigo nessa luta. Quem me conhece, eu tiro a roupa do corpo pra dar. E eu falo, Deus, porque eu ajudo o bicho, resgato o bicho, cuido de bicho, cuido de gente. Eu falei, gente, mas por que eu? Algo ele quer me mostrar que eu ainda não enxerguei, mas que de 2019 pra cá eu sou uma outra pessoa. Eu acho que eu brinco, né? Fala, Deus me deu câncer quando eu morri. Eu era brigona, barraqueira, quizumbeira. E depois do câncer eu falo assim, gente, caramba, eu me estressava com isso, eu me estressava com aquilo. Meu Deus, eu comecei a dar valor às pequenas coisas. Aí brincando com a minha filha, ela passou a mão assim, o caroço já estava palpável. Aí eu fui no médico, aí ele falou assim, deu BRAF de 0. Aí eu falei assim, BRAF de 0, então vai complementar alguma coisa. Eu falei assim, volta daqui a 6 meses para acompanhamento. Eu sou da área da saúde, eu falei, gente, história familiar, BRAF de 0, nódulo palpável, é uma coisa esquisita nisso. Voltei na outra semana, mas num medo de ser o mesmo médico. Aí peguei uma outra moça, uma outra médica, aí contei a história que na realidade eu fui para fazer a cirurgia da Angelina Jolie, né, por conta da minha história familiar. Aí onde eu fui, não é assim não, mas se eu estivesse pagando eu já tinha resolvido a minha vida. E não tinha passado por tudo que eu passei. Aí fui, era uma outra médico, ela, não, Dani, não é assim não, a gente vai ficar acompanhando esse nódulo, não sei o que, Aí passou os exames pré-operatórios para tirar o nódulo, até então supostamente benigno. Aí eu falei, tá bom, tira esse, vai acabar com a história e vamos embora. Só que aí acabou a consulta, ela voltou, falou, Dani, vamos fazer o seguinte, meu coração está falando para a gente fazer uma biópsia desse nódulo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. No dia da biópsia, a gente, cada área da saúde, quando começa um olhar para o outro, você já vai, o coração, aquela taquicardia. Aí eu falei, gente, não, é assim mesmo, que a gente precisa tirar. Por fim, tiraram 10 fragmentos do nódulo, que estava com aproximadamente 5 centímetros, já estava grandinho. Tanto que eu tive que fazer químio, rádio, antes de operar. E depois eu fiz a cirurgia. Eu fiz 18 sessões, toda semana, que foi a luta, né? E no dia que eu descobri, a Verônica, que minha comadre, falou assim, Dani, eu vou contigo. Eu falei, não, amiga, não precisa não, né? E vou. Aí pegamos o resultado, as 2 lesadas, né, digamos assim, né? Fomos ler
né? A gente tem mania de ler os resultados, né? Aí vamos ler. Aí caramba, vamos lá, negativo, né? Negativo. Ai, Verônica, deu tudo negativo, vambora. Ai, graças a Deus, vambora. Ai, aquele alívio assim, a gente respirando, né? Ela, a gente já tá aqui, vamos só mostrar pro médico, né? Deu negativo, deu tudo negativo. Aí a consulta demorou, fomos comer, a médica que ia atender a gente não atendeu, e foi um médico, eu não falo que ele é médico, ele é não sei o que é aquilo. Aí ela atendeu uma ligação, aí por fim, quando uma outra colega nossa estava lá, aí ele me chamou. Aí ele, você está investigando câncer, né? Eu falei, tô. É isso mesmo, deu positivo. Ela tinha saído, né, quando deu o telefonema, deu um grito. Porque assim, mas foi um grito que eu não sei nem, sabe? Ele é isso mesmo, você está com câncer. Eu falei, como assim, doutor? Não estou entendendo. Ele, você está investigando, você está com câncer. Aí eu comecei a me tremer, eu comecei a chorar. Falei, bom, vou morrer. Porque eu não conheci minha avó, mas minha mãe falava, só vou morrer com ela doença ruim. Aí sua avó morreu com aquela doença ruim. Minha mãe falava câncer, falava aquela doença ruim. E até o dia que ela morreu, ela falou, estou indo por conta dessa doença ruim. E assim foi. E desde lá pra cá, né, eu tive anjos, que Deus coloca anjos na minha vida. Eu fiquei muito debilitada. Eu fiquei sem andar. E assim, e pra mim o pior foi quando meu cabelo caiu. Quando meu cabelo caiu, gente, eu cultivava uma mecha assim, eu falei, Deus, não é possível. Aí minha madrasta chegou e falou, não, vamos acabar com isso, vamos raspar a cabeça. Porque eu fiquei bem, né? Meu cabelo só foi cair já tinha o quê? Eu comecei em fevereiro, no meado de março, meu cabelo foi cair. E tinha uma fulana, né, que fazia tratamento, que ela vinha de fora, que o tratamento aqui não era mais barato. E ela falava, teus cabelos não tem na cabeça? Eu falei, tá. Meu cabelo era aqui assim, né, enrolado, né? Eu falei, tá. Ai, mas eu não entendia. Toda vez que ela me via, ela falava, teus cabelos estão na cabeça. Não era Verônica. Eu falava, caraca, não é possível. Quando meu cabelo caiu, eu cheguei nela. Teus cabelos caiu. Eu falei, caiu, mas não foi daqui, não foi do teu olho. Porque tu lembra, não foi, Verônica? Eu falei, mas foi do teu olho. Toda aqui, mas toda vez falava, teus cabelos não tinham na cabeça, caiu do teu olho. Tá satisfeita agora? Aí não entendia nada, né? Aí eu falei, gente, não é possível que eu vou lá. Ai, falei lá os palavrões que eu falo. Aí veio meu pai, né, que queria ver, que ele, né, ficou muito ruim por conta, né, que perdeu a sogra, perdeu a esposa. O irmão já tinha sido diagnosticado com câncer também. Enfim, ele viu a situação feia. E ela teve a paciência de falar com meu pai também, que meu cabelo já estava na minha cabeça, que não sei o que, né, que a quimioterapia não estava fazendo efeito. Aí meu pai ficou no ponto. Aí que eu fui entender que na cultura dela, quando cai o cabelo, é que está fazendo efeito. Então ela estava preocupada porque ali eu era mais nova, naquela sala éramos 10, eu era mais nova, com 42 anos. E ela falava assim, não está fazendo efeito. Eu falei, tá sim, não sei o que. Aí quando ela viu eu careca, ela, agora está fazendo efeito. Eu falei, meu Deus, né? E foi, passou. E assim, é uma luta muito grande. Eu fiquei sem andar. Eu desenvolvi polineuropatia desde a primeira sessão de quimioterapia. Eu sentia choque. Não mais, né? Eu fiz tratamento até o ano passado para essa polineuropatia. E vou mais rápido, porque senão eu falo demais. E aí eu tive que tirar a outra mama também, a mama contralateral. Tive que tirar o útero, várias trompas. Por conta, porque, né? A pessoa é escolhida, eu tenho a mutação genética, então eu não deixo a peteca cair. Óbvio, tem hora que um carocinho aqui, eu fico, meu Deus, será que já é de novo? Mas assim, do limão a gente faz uma limonada. Eu não deixo a peteca cair, quem me conhece fala, nossa, Daniela, você passou por isso tudo e tá rindo. Porque se a gente chorar é pior, e a gente tem que dar apoio para outras pessoas.
E se Deus me colocou aqui hoje e permitiu que eu chegasse até aqui, é porque tem um propósito. São mais mulheres que a gente tem que levar essa questão. E eu falo que não é só o Outubro Rosa, é todo ano. Já que criaram o Outubro Rosa, né, de conscientização, que vamos lá. Mas é o ano todo, não é só no outubro. A gente tem que se cuidar 12 meses direto. Então, é isso. Porque eu falo demais, então eu sobrevivi e estou aqui. Rapidamente, às vezes a gente fica perguntando, né? Por que eu, né? E eu aprendi, eu fiz uma quimioterapia, digamos assim, tá? De dose reduzida, por causa da artrite reumatoide. E lá na pracinha, nós somos vizinhas. E meu cabelo começou a cair. Vira e mexe, ele cai. Tá com umas falhas aqui, ó. Por causa da... Mas ainda bem que eu tenho bastante cabelo. Certo. Tem peruca, tem tudo. Fica tudo certo. Por que eu tô falando isso? Porque sentada com você me deu já muita força. E eu lembro que eu estava muito debilitada uma vez, voltando do hospital, muito chorosa. E essa mulher aqui, que é cheia da presença de Deus, ainda não tem, talvez, aceitado totalmente de coração, mas é cheia da presença de Deus. Ela falou algo para mim que ficou assim, ecoando no meu coração. Yane, vai passar. Confia. E quando eu vivi um momento de turbulação através do meu filho Levi, um pastor amigo nosso falou até com meu marido isso, eu gostaria de repetir para vocês. Por que não eu? Né? Por que não eu? E estamos aqui. Na verdade, vocês, né, eu não, mas para dizer, passei, sobrevivi e estou abrindo os meus lábios para testemunhar o que Deus fez. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, eu vou dar mais uma oportunidade aqui. Você quer falar alguma coisa, Ellen? Eu acho muito importante o negócio de chorar. Gente, tem que chorar. O tempo não pode ficar... Eu chorava muito. Fica muito. É a parte, eu acho que é meio que negação. Quando a aceitação, a gente tem 20 anos já, né? Que eu tive, não foi meu. Não foi meu. 20 anos, eu fiz pouca quimioterapia, mas realmente é muito ruim, passei muito mal, não estava muito no jogo, né? É muito difícil. Não vamos dizer que é fácil, que é mentira, né? Mas chora, procura alguém, conversa, não é? É importante conversar. Tem gente que morre de depressão, morre de câncer. Cuida das emoções, pelo amor de Deus, não é? Tem que cuidar. Porque às vezes a gente quer ser super mulher. Tem isso, né? Não dá para ser super mulher numa hora dessa, não. Hoje dá, né? 20 anos, né? E a gente falou tudo, mas porque às vezes eu escuto, não chora não, pelo amor de Deus. Chora assim, depois passa. E aí estava no deserto, a gente passa, não fica no deserto. Hoje eu olho, eu nem me lembro quase, gente, sinceramente, que eu tive, né? Boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem breve. E eu só vou falar porque eu fui diferente de todas, né? Eu fui intestino. Então, eu sempre tive comigo que o meu instrumento de vida nessa vida era o meu corpo. E eu achava que eu tinha que cuidar. Então, com 13 anos, eu já ligava para o médico para marcar consulta de oftalmo, porque tinha problema de cegueira na família. Então, tinha essas psicoses, essas neuro comigo, né? Bom, mas o meu pai morreu de câncer aos 45 anos. E aí, aos 44, eu comecei com uma dor. Aos 44 não. Antes, bem antes, eu quando resfriava, que eu estava deitada na cama vendo televisão, se eu tossisse, eu sentia uma dor aqui. Aqui assim. Eu achava que era ovário. E aí eu ia para o ginecologista. Ele examinava e dizia que eu não tinha nada. E assim foram pelo menos os 5 anos da minha vida. Eu ia lá e dizia que não era nada. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando, isso em 2005, quando apareceu um caroço real aqui, que eu percebi, que eu fui para o médico, numa emergência, quando eu passar mal com dores a noite inteira, o médico pediu uma ultrassom e fez algumas perguntas e perguntou se eu tinha prisão de ventre. Tenho. Então ele entendeu que poderia ser um fecaloma. O que é um fecaloma? Acúmulo de resíduos fecais. E aí disse assim, isso é um perigo, porque se você não consegue eliminar, isso pode aumentar e sair por tudo quanto é buraco do corpo. Já deu um drama. Vamos pedir uma tomografia para verificar. Na tomografia, quem estava avaliando falou assim, olha, você tem depois, o médico olhando, falou assim, você tem uma pedra, não, primeiro fez a tomografia, aí acusou lá o caroço, aí agora vamos pedir uma ultrassom. Aí eu pensei, gente, faz uma tomografia e depois pede ultrassom, tá vendo se não faz sentido? Só que depois eu fiquei sabendo que no caso de tumores, a ultrassom é o mais indicado. E aí, o médico que estava fazendo a ultrassom falou,